Olá, pessoal! Bom, minha gente, hoje eu vou dar início ao nosso novo canal. É o canal Sobrenatural. Você pode também estar enviando a sua história e colando lá no nosso canal Facebook, Canal Sobrenatural. Você também pode enviar vídeos contando a sua experiência ou contando alguma história sobre, assim, da área sobrenatural. E você também pode estar mandando a sua história para a gente para o e-mail janoca18@outlook. Você envia a sua história, eu posso estar resumindo e gravando um vídeo e colocando no canal, o canal Sobrenatural YouTube. E agora eu vou dar início à minha história, ok? Desde novinha, quando eu tinha meus 8 anos, eu comecei a ter experiência sobrenatural. Experiência que ninguém nunca conseguiu me explicar, né? E como todos nós sabemos, nesse imenso universo existem muitas coisas que não têm explicação. Nenhum ser humano consegue nos dar uma resposta, uma explicação, nem a ciência, nem a religião, né? Mas essas coisas acontecem. Você acreditando ou não, elas estão acontecendo. Nem todo mundo vive essa experiência, mas muitas pessoas ainda estão vivendo e tem medo de contar, porque muitas são taxadas como loucas, malucas, né? Porque tem pessoas que preferem rotular a pessoa que tem esse tipo de experiência, elas preferem rotular e não tentar entender, né? Porque nem tudo, gente, tem explicação nesse mundo. Entre o céu e a terra existem muitas coisas que ninguém vai conseguir nos explicar, nem a ciência. Então, aqui é o nosso cantinho. O cantinho para você contar sua experiência, ou contar uma história que você ouviu, ou pode ser sonho, pode ser visão, pode ser uma história. Você pode, vale tudo, sabe? Tudo da área sobrenatural, pode mandar. Manda ver, conta a sua história, tá? Eu também vou estar contando a minha aqui, porque sobrenatural é isso. Sobrenatural é coisas mesmo que as pessoas não conseguem entender. É fora do natural, é fora do comum. Okay? Muitos se assustam com isso. Uns se assustam quando ouvem e os outros quando vivem, né? Porque quando eu era criança, minhas primeiras experiências nessa área, eu tinha muito medo. Eu não entendia nada quando eu via as coisas acontecendo, não entendia o que era. Agora eu estou mais por dentro da coisa. Agora, já com meus 40 anos, na casa dos 40, eu ainda tenho essas coisas cada vez mais forte. E eu procurei assim, já que eu não entendo, pelo menos eu não fujo, né? Não fico tentando fugir, deixo fluir naturalmente, porque são coisas que acontecem. Algumas com fins positivos, outros negativos, mas enfim, não podemos fazer nada, né, para mudar. Isso simplesmente acontece. Não, não é uma coisa que está sob o nosso controle, ok? Por isso mesmo que é sobrenatural, né? E então é isso, pessoal. Mande a sua história, ou conte uma história que você ouviu, que você vê assim que é real ou que pode realmente ter acontecido, sabe? Coisa assim forte. E eu vou estar contando a minha, ok? Bom, quando eu tinha 8 anos, que eu comecei a ter essas experiências, eu morria de medo. Eu não entendia nada. E o tempo foi passando e foi aumentando, aumentando. Era sonhos, visões, como hoje. E depois eu vejo as coisas acontecendo no outro dia, semanas, meses, anos. Mas aquilo acontece. Okay? Bom, tudo começou mais ou menos, porque eu não vou contar aqui ainda a primeira história, que aí vou contar uma que eu achei assim muito interessante e eu vou mandar essa de primeira. Mas não foi a primeira experiência que eu tive, não. Foi uma assim da época que eu era criança. Olha só,
Aconteceu com um parente, com uma pessoa, uma família da minha parentela. Eram meus parentes. Era assim, essa parente minha, eu não posso revelar os nomes, tá? É uma família, muita gente. Essa família que são meus parentes, assim, distantes, mas são meus parentes. Ela estava na casa do pai dela com uma família, com o marido e os filhos. Ela trabalhava, essa parente minha, ela trabalhava em fazenda. Quando o trabalho da fazenda acabava, ela e o marido voltavam para a casa do pai dela, com a mãe dela, o pai e a família dela. E ela estava lá dessa vez, que eu tive esse sonho com ela, com a família toda. Bom, tudo aconteceu o seguinte. Eu estava dormindo, eu vou resumir aqui, sabe, para o vídeo ficar muito longo. Eu estava dormindo, eu tinha 8 anos, estava dormindo na cama, na sala, que a minha cama ficava na sala, a casa era pequena. Bom, aí eu tive um pesadelo terrível. Eu sonhei que essa nossa parente, ela começou uma briga com o pai dela, começou a discutir com o pai dela. O marido entrou na briga. Aí o marido dela começou a brigar com o pai dela, 2 homens brigando, uma coisa mais feia. O pai dela pegou uma faca e começou a ameaçar, querendo mesmo agredir o marido dela. Foi uma briga feia. Aí o pai, eles conseguiram tirar a briga. O pai conseguiu, sim, a família conseguiu tomar, né, a faca da mão do pai dela e todo mundo se acalmou, mas o pai dela expulsou ela de casa com a família toda. E era tarde, já era noite. Isso no meu sonho, gente. Eu sonhando, tá? E foi um pesadelo terrível. Então, eu estava lá e comecei a arrumar as coisas dela junto com ela e as crianças, as filhas dela. Algumas já tinham a minha idade também. E nós começamos a arrumar as tralhas, né? As coisas dela, bagagem, colchão, vários colchões que tinha as crianças, as roupas, panela, ou seja, começamos a encher as coisas, saco, sacola e tudo, e colocou no carro de mão, e cada um pegou alguma coisa para levar, e eu segurei um colchão enorme amarrado no meio para levar para nossa casa. Eles iam ficar uma temporada na nossa casa, porque o pai dela expulsou ela e a família. Ou seja, então eu saí andando pela rua, olha, a distância da nossa casa para a casa da mãe, dos pais dela, era de mais ou menos 5 quilômetros, não, 4 quilômetros, mais ou menos em média, tá? Uns 4 quilômetros. Aí a gente ia andando da casa da mãe dela, dos pais dela, né? Até a nossa casa andando e eu ajudando, cada um levando uma coisa, eu levando aquele colchão enorme assim, abraçado com o colchão todo amarrado de corda. Gente, aí eu acordei com isso, andando pelo meio da rua, ela com uma bacia na cabeça, cheia de coisas, o marido empurrando o carro de mão, as crianças, cada uma com as sacolas, com caixas. E aí foi. Aí eu acordei muito assustada, suando, morrendo de sede, chorei, derramei um pouco de lágrimas, eu fiquei tão triste. Aí tudo bem, aí eu chamei meu avô, porque nessa época eu tinha medo do escuro, a gente dormia de luz apagada. Aí eu acordei meu avô, para meu avô acender a luz. Era candeeiro na época. Nessa época a gente não tinha lâmpada, não. Era candeeiro, sabe, né? Aqueles fifó. Aí meu avô acendeu o candeeiro e aí foi lá comigo. Era pote, nessa época a gente não tinha filtro, geladeira. A gente tinha água de pote. Aí meu avô foi pegar água pra mim, né? Aí deu, minha irmã também acordou, levantou, aproveitou e veio beber água. Aí eu falei pro meu avô, eu tive um sonho tão ruim. Aí eu contei pra ele, né, assim por alto, e voltei a dormir. Aí tudo bem, dormi. Era mais ou menos, a gente olhou no relógio, era umas 12, na casa das 12 e pouco, eu não lembro os minutos não, viu? Mas ainda não tinha dado 1 hora da manhã, não. Ok. Aí, era muito raro eu acordar assim, de madrugada, para beber água. Aí, voltei a dormir. Passou o tempo. Aí, eu acordo de novo. Acordei, não sonhei mais. Acordei. Gente, quando eu virei de lado assim na cama, eu senti que tinha alguém dormindo comigo. Aí eu passei a mão assim,
Ai, tinha alguém, aí eu vi o cabelo dela, tinha uma coisa grande assim no cabelo. Eu vi que não era minha irmã, porque às vezes a minha irmã dormia comigo, mas a minha irmã sempre tinha os cabelos lisos, assim, puxado, esticado e curtinho. E ela tinha como é que se diz? Um coque enorme, assim, no meio da cabeça, aquele coque enorme. Eu toda assustada, assombrada, que eu tinha medo do escuro. Ainda estava escuro, era de madrugada, mas ainda era escuro, porque a casa era muito fechada, não entrava assim luz de fora, não. Aí eu toda assustada, eu falei mesmo assim, porque eu chamava o meu avô de pai. Não era avô, era pai. Aí eu, pai, quem é que tá aqui comigo? Tem alguém dormindo aqui comigo? Aí a pessoa respondeu, sou eu, Jane. Era minha prima, né? Sou eu, Jane. Aí eu, gente, fulana, o que você tá fazendo aqui? Aí pronto, aí acordou todo mundo. Aí já não teve jeito. Aí teve que acordar, ver, explicar. Aí eu contei, né, pra ela o sonho. Aí ela pegou, falou, aconteceu tudo isso, menina. Então, tudo que eu sonhei aconteceu. Lá, a 4 quilômetros de distância, mais ou menos, 4 quilômetros. Tá? Aconteceu tudinho. Realmente, ela pegou uma briga. Era como se eu estivesse lá. Eu estava dormindo na minha cama, mas foi como se realmente eu estivesse lá. Ela pegou uma briga, uma discussão com o pai. Já era bem tarde. Aí o marido dela tomou as dores. Aí foi para bater no pai dela. O pai dela pegou a faca. E aí, rapaz, foi aquela briga, aquela coisa, sabe? Aquela confusão. E aí o que aconteceu? O pai expulsou ela de verdade, igualzinho como eu sonhei. E ela arrumou as coisas e chegou lá. Quando chegou, foi assim, o menino levou o colchão. O colchão estava amarradinho, como eu sonhei. Levou os colchões das crianças, dela. Caixa, o carro de mão cheio de coisas. E tudo aconteceu. E ela ficou morando lá com a gente um bom tempo. Tudo que eu sonhei, gente, aconteceu de verdade na vida dela, ok? Então eu fiquei assustada, porque eu era criança. Eu fiquei muito, muito assustada, porque eu fiquei assim, gente, como é que pode? Meu avô também ficou, né, interessado, assim, como é que pode? Eu sonho, acordo, bebo água, volto a dormir. Aí quando passa um bom tempo, a menina tá lá, dormindo comigo, ou seja, a família toda já estava lá em casa. Era como se eu estivesse lá, vendo tudo que tinha acontecido. Isso se chama, é sobrenatural. São acontecimentos sobrenaturais. E aconteceu desde quando eu era criança. É muito. Gente, não dá pra gente passar por essas coisas e fingir que não acontece, ok? Tem pessoas, isso não acontece e tal, principalmente os religiosos, né? Ah, que não é ilusão, não é ilusão nada. Acontece sim. Foi muito. Meu avô ficou sabendo, né? Porque ele levantou para me dar água. Eu acordei do pesadelo. E depois, tava lá a realidade. Aconteceu tudo de verdade. Tudo. Ele realmente pegou a faca para se defender do genro, né? O pai dela. E assim foi. E esse foi um caso sobrenatural, né? Algo que aconteceu comigo, ou seja, foi um sonho. Esse foi através de sonho. E aconteceu. E eles ficaram mais ou menos 3 meses morando com a gente até encontrarem outra fazenda para começar tudo de novo. E aqui fica mais uma história, né? Ou a primeira história para o nosso vídeo do nosso canal Sobrenatural. Bom, gente, um grande abraço. Manda a sua história também. Conta a sua história e até a próxima. Tchau, um beijão.